Flamengo estreia e estreia bem. Vence seu jogo. Controla, não passa sufoco. E que venha o Chelsea. Mas há muita coisa a melhorar. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Comentou? Compartilhou? Sentou o dedo no like? Então vem, nação rubro-negra. Passou o nervosismo da estreia. Vencemos por 2-0. Controlamos o jogo do começo ao fim. E que venha o Chelsea. Flamengo domina o jogo. Não dá chance nenhuma ao time tunisiano. E larga na frente. Pelos números de cartões, o Flamengo, sabe o que acontece no grupo? É líder. Então eu posso dizer também, segue o líder na Copa do Mundo? No nosso grupo, está lá mostrando. O Chelsea está em segundo. O treinador Maresca lá do Chelsea, no final do jogo, falou que poupou os jogadores visando o jogo contra o Flamengo. E jogo esse que, se o Flamengo vencer, pode já dar a classificação antecipada para o Mengão. E posso dizer, Chelsea no jogo contra o Los Angeles FC, se colocou time reserva ou não, ganhou de 2-0, mas teve algum sufoco contra o time americano. Mas isso é uma outra história. Flamengo venceu. Gostei muito dos dois laterais, Varela e Ayrton Lucas. O Varela, ao que tudo indica, vai ser titular nessa Copa do Mundo. O Wesley, o futebol dele veio decaindo, e eu acredito que vai ser difícil o Flamengo vender o jogador nos valores que ele imaginava que conseguiria, porque o uruguaio está tomando conta da lateral. Léo Ortiz e Léo Pereira. O que dizer dos dois Léo? O Léo. Mais uma bela partida dos dois zagueiros rubro-negros. Ayrton Lucas apoiou bem, não teve problema defensivo. O Alexandre foi poupado, controle de carga, e o Ayrton Lucas não sentiu pressão nenhuma, foi para cima. O Rossi eu nem preciso dizer, por isso que fui logo pulando. Pulgar, dono do meio de campo rubro-negro, o volante, ele tomou conta defendeu muito bem a área rubro-negra. Jorginho, gostei muito da estreia do jogador. Inclusive, ele deu passe, já estreou dando passe para o gol do Luiz Araújo, que daqui a pouco vamos falar aí sobre o camisa 7. Gerson, eu vou ser bem sincero, no vídeo de manhã eu falei, ele me queimou, me surpreendeu, porque já que está vendido, já está resolvida a sua saída, ele, em momento algum, teve medo de colocar o pé, deu sangue. Era aquele Gerson, foi o Gerson que a torcida acostumou a ver. Eu particularmente, só não concordo, já que não vai tirar porque ele é peça importante, a abraçadeira não poderia ter sido dele. Mas, tá aí, enquanto o próprio Boto falou, em entrevista ao Eric Faria, é jogador do Flamengo, não pagou a multa, então ele vai jogar. Se ele está vendido ou não, pode correr o risco de se machucar na competição. Se ele falou para o Zenit, que é para pagar a multa, após a participação do Flamengo na Copa do Mundo, ele corre o risco de se machucar. E vou para te dizer,
O Fabrício Lopes, lá, o jornalista do Dia, que tem até um canal aqui no YouTube, ele falou que pode ser que o Gerson possa estar repensando. Eu já falo mais. Não sei se essa negociação pode acontecer mesmo não, tá? Vamos aguardar, né? Mas jogou muito bem. Arrascaeta. É o Arrascaeta que a gente está acostumado a ver nos últimos jogos. Faz o gol logo no início, mas depois ele desaparece. Fez o gol, tirou aquela pressão toda e acabou. Não se ouviu mais falar o nome de Georgian de Arrascaeta no jogo. Sem participação ofensiva, sem participação defensiva, não deu aquele último toque que a gente acostumou a ver, mas ele fez o gol. Luiz Araújo. Para mim, melhor jogador do Flamengo em campo. Fez um gol e deu assistência. Para mim, o melhor jogador. Só que ele levou muito mais perigo no segundo tempo quando ele foi deslocado para o lado direito, que é onde ele gosta de jogar. Mas o Felipe Luiz insiste em colocar o jogador no lado esquerdo. Por quê? Para dar o espaço para o Gerson entrar ali na direita. Mas ele jogou melhor quando saiu da esquerda e foi para a direita. Ao meu ver, para mim, o melhor jogador do Flamengo. A FIFA lá, a organizadora do evento, deu como melhor jogador o Georgian de Arrascaeta. Mas para mim, foi o Luiz Araújo. O Arrascaeta só fez o gol e não fez mais nada. O Luiz Araújo deu o passe, deu uma assistência e fez o gol. Agora a minha crítica. E tem que criticar mesmo. E espero que você, torcedor, dê sua opinião, se concorda ou não. Gente, isso incomoda muito. Insistir com Bruno Henrique. É sério mesmo? Insistir com Michael. É sério mesmo? Por que não colocou o menino Alacian? Ah, mas é uma Copa do Mundo, é um campeonato importante. E daí? O Porto, por exemplo, veio com o Rodrigo. Agora eu esqueci. Moleque, acho que de 19, 20 anos de idade. O Seattle ontem contra o Botafogo tinha um volante chamado Vargas, de 19 anos. E não sentiu a pressão, não. É isso que eu não concordo com o Felipe Luiz. Essa amizade com os jogadores, e ele tem os seus preferidos. E vai ser sempre esses mesmos que vão entrar. Everton, Cebolinha, Bruno Henrique, Michael. O Everton Cebolinha, não vou nem dizer que ele entrou, mal tocou na bola, o juiz terminou a partida. Mas Michael e Bruno Henrique, e não colocar o Alacian, o Pedro, né? Deixei para falar justamente agora. Pedro, vamos lá. No esquema de jogo do Felipe Luiz, não é o esquema do Pedro. O Flamengo não é de fazer essas bolas alçadas na área para o Pedro cabecear. Não é. O Flamengo, inclusive, tanto é não sei onde que vocês viram o jogo, se foi na Cazé TV, se foi na Globo, se foi no Sport TV, ou aonde foi mais, né? O Pedro não é esse jogador para o esquema do Felipe Luiz. Hoje, mais do que nunca, deixou claro. O Pedro não é o jogador de dar o combate, o primeiro combate. O Pedro não tem a velocidade que o Felipe Luiz gosta por causa da pressão. O Pedro é um excelente finalizador, perdeu um gol. Ali a bola bateu num pé, no outro pé e tudo mais. Mas logo em seguida chutou. Mas é muito pouco para o Pedro. Mas por que isso? Porque não é o jogo do Pedro.
essas bolas, a única possibilidade do Pedro é essas bolas alçadas na área. Mas não vai ser assim. Não vai ser. O Pedro precisa do jogo junto com ele. É chegar nele. E não vai ser desse jeito. No esquema do Felipe Luiz, vai funcionar. E a gente vê também, é nítido, o Pedro está muito abaixo da forma física em relação aos demais jogadores. Falei do Jorginho, né, que fez uma boa estreia, inclusive deu um passe para o Luiz Araújo. O Alan entrou no seu lugar, entrou bem, manteve aquele jogo. Né? A minha crítica nesse primeiro jogo foi a insistência do Felipe Luiz, em Bruno Henrique, Michael. E o Plata, né? O Plata entrou muito bem também no jogo, entrou bem, buscando, voltando aí depois de um bom tempo parado, voltando aí num bom ritmo. Entrou e conseguiu jogar bem. Bom, vamos lá. Com a vitória de hoje de 2-0, o Flamengo chega ao 4º jogo seguido sem sofrer gol. 2-0 em cima do Palmeiras lá em São Paulo, 1-0 contra o Deportivo Táchira no Rio de Janeiro, 5-0 contra o Fortaleza no Rio de Janeiro e hoje 2-0 no Esperança, na estreia da Copa do Mundo. Se for contar aí um pouquinho mais para trás, o Flamengo aí em 6 jogos, os últimos 6 jogos, tomou 2 gols contra o Botafogo da Paraíba. Fez 12 gols e sofreu apenas 2. Que venha o Chelsea sexta-feira. E tô para dizer, o Flamengo vai vencer esse jogo. Flamengo vai vencer esse jogo. E aí, nação? Gostou da estreia? Dá para sonhar? E um detalhe, com a vitória, o Flamengo já embolsou aí 11 milhões de reais. Você que é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e senta o dedo no like. Amanhã o Brasil está mais feliz. Flamengo 2-0. Beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.